Louvado seja o nome de Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor. Seja Deus glorificado por essa noite de estarmos em Tua presença para a nossa aula bíblica. O tema de hoje é um tema especial, amém? Eu falo especial porque é um tema bíblico e aonde a Bíblia é especial, amém, meus irmãos? Estaremos aqui abordando um assunto muito importante sobre a igreja eleita, amém? Eu vou aguardar os nossos irmãos chegarem e avisando os irmãos que estaremos fazendo algumas atualizações, amém? Como vamos ter aula até o dia 30 de setembro, então quero dividir os estudos, amém? Para que não venha ficar cansativo e para que não viemos perder os ensinos bíblicos e as aulas a qual estaremos abordando para a glória de Deus. Amém? Eu vou estar aguardando aqui os nossos irmãos chegarem para que nós possamos dar início. Amém? Estaremos aqui falando no máximo 30 minutos. Eu decidi reduzir o tempo. Amém? 30 minutos de cada estudo vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Estarei atualizando algumas coisas, mas para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Nós, como igreja, precisamos a cada dia, meus irmãos, crescer na graça e no conhecimento, porque os dias são difíceis e uma igreja que não está estruturada na palavra, ela corre um grande risco de se perder. Amém? Ovelha que não é alimentada, ela fica doente. Ovelha que não é alimentada, ela fica fraca. Então nós, como a igreja, como ovelhas do pasto do Senhor, precisamos estar alimentados pela santa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos dá vigor, a palavra de Deus é que nos dá vida, a palavra de Deus é que nos dá estrutura para prosseguirmos. Amém? Graças a Deus. Sem a palavra nós não temos vida. Sem a palavra nós não podemos sequer dar um passo. Mas com a palavra de Deus nós podemos caminhar. Com a palavra de Deus, nós podemos ter vida eterna, porque a palavra do Senhor é que nos ilumina. A palavra do Senhor é que nos dá orientação, que nos dá força para caminharmos neste mundo. Enquanto nós temos vida, enquanto nosso coração bate, enquanto há fôlego de vida, que viemos aproveitar a cada momento na presença do Senhor Jesus. Porque não adianta viver nessa terra se não tiver o reino de Deus sobre nós. Com o reino de Deus nós podemos caminhar, mas sem o reino de Deus não há vida sobre nós. Dependemos da presença e precisamos dela para poder continuarmos. Amém? Graças a Deus. Vou aguardar aqui mais um pouco, amém? Os nossos irmãos chegarem aqui na página, amém? E eu creio que tudo será para a glória de Jesus. Enquanto isso, eu vou aqui fazer algumas anotações, apenas organizar aqui, amém? Glória a Deus. Já são exatamente 22 horas e 10 minutos. 10 e 10. Amém? 22 horas e 10 minutos. 10 horas e 10 minutinhos. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, sem perca de tempo, vamos entrar na nossa aula bíblica, amém? A primeira leitura a qual eu quero fazer nessa noite está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu gostaria de ler o capítulo 2, amém? E o versículo 8 e 9 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Amém? Será a nossa leitura base, amém? Para a nossa aula bíblica nessa noite. A palavra de Deus nos diz assim: porque
pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Eu passei um versículo, li até o versículo 10, mas graças a Deus. Amém? Meus irmãos, vamos lá. Falar sobre a igreja eleita. Eu quero abordar aqui alguns princípios, porque falar sobre a igreja eleita é um tema muito longo, amém? Poderíamos caminhar aqui na Bíblia, nas 13 cartas de Paulo, conhecida como as 13 cartas paulinas, mas eu quero, amém, somente focar em uma carta de Paulo aos Efésios, amém, por causa do nosso tempo, amém? Meus irmãos, falar sobre a igreja eleita é falar sobre uma igreja que anda firmada na palavra de Cristo. Através da morte de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos, filhos por adoção. O Senhor Jesus nos adotou através da sua morte na cruz do Calvário e nos deu o direito de nos aproximarmos de Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida é uma vida em Deus, vida no Filho de Deus que se entregou pelo homem na cruz do Calvário. Através da morte de Cristo na cruz, o Senhor nos remiu pelo teu sangue, limpou a nossa vida, pagou um preço de sangue para que o homem pudesse ter o direito de se aproximar de Deus, ter conexão com Deus. Sabemos que o primeiro homem pecou desobedecendo, o homem pecou no jardim, mas o segundo homem, Cristo, ele estava no jardim em oração. O primeiro homem desobedeceu, mas o segundo homem, que é Cristo, foi fiel até a morte e morte de cruz. E através da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós temos agora a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus como igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Observe que lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram pecadores, mas aquilo que era para a nossa condenação, ele cravou na cruz do Calvário, naquele madeiro, e nos deu uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova esperança através da sua palavra. Ser uma igreja eleita foi através da morte de Cristo, porque se não fosse a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a igreja não seria eleita. A igreja é eleita por causa de Cristo. Vou dizer novamente, a igreja é eleita por causa de Cristo, porque se não for Cristo o fundamento, o alicerce, a coluna, a igreja não tem estrutura.
A igreja só tem estrutura porque Cristo é a coluna da igreja, a coluna da verdade. Ser uma igreja eleita é andar conforme a palavra de Deus. Uma igreja eleita, ela tem a sua mente cristocêntrica. O que é ter uma mente cristocêntrica? É ter a mente de Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Paulo vai dizer aos filipenses, na cidade de Filipós, que venha ter em vós a mesma mente. Guarde bem esta palavra e observe. Que venha ter em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. A mente a qual Paulo está relatando é uma mente cristocêntrica, é uma mente limpa, é uma mente transformada, é uma mente purificada, é uma mente renovada, é uma mente que obedece, é uma mente que anda na palavra de Jesus. Observe bem que antes de Jesus subir ao céu, ele disse para os discípulos em João 15, antes dele ser crucificado, antes dele ser levado às alturas, em João 15 ele disse para os seus discípulos, no versículo 1, 2 e 3, a palavra de Deus diz, somente esses 3 versículos, eu quero dizer para que os irmãos possam entender a palavra, para que venhamos entrar na carta de Paulo aos Efésios. Quero trazer aqui primeiro uma pequena introdução. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. E todo ramo que não estando em mim, o meu Pai tira, ele corta e lança no fogo. Mas todo ramo que estando em mim, o meu Pai limpa, para que possa produzir o quê? Frutos. Vós já estáis limpos pela palavra. Ser uma igreja eleita é preciso ser limpo pela palavra, porque se a igreja não for tratada com a palavra, a igreja vai se apodrecer. Uma igreja que não está fundamentada na palavra, nos princípios bíblicos, ela está correndo um grande risco de ser envenenada pelas heresias. Uma igreja eleita que não está firmada na palavra, uma igreja eleita que não está firmada em Cristo, ela corre um grande risco de ser contaminada pelas heresias. Para uma igreja eleita não perder a sua função, a sua vocação, ela precisa permanecer na palavra de Cristo. Eu quero caminhar um pouco na Bíblia para que você possa entender. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. A palavra de Cristo, quando ela habita no cristão, ela vai fazer um grande efeito na sua vida espiritual. Porque a palavra de Deus, ela corta toda mentira, ela corta todo o pecado. A palavra de Deus, ela arranca o mundo de dentro do homem e coloca o evangelho injetado no coração do homem. Se você ler na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver no capítulo 1 e no versículo 8, que Paulo, quando orientou os Gálatas a não dar ouvido a um evangelho que não fosse o evangelho de Cristo, que sejasse amaldiçoado. Por quê? Porque Paulo estava com a sua vida fundamentada na palavra. Então Paulo não permitia que um evangelho falso viesse ser pregado, porque Paulo orou pela igreja, Paulo ensinou à igreja a verdadeira doutrina, Paulo doutrinou os Gálatas a seguir a verdadeira fé. Então Paulo não permitia que um evangelho maltrapilho, um evangelho falso, viesse ser pregada na igreja dos Gálatas. Então Paulo sempre
trazia aos Gálatas a santa doutrina, Cristo. Paulo pregava Cristo. Então, mesmo Cristo que o salvou, que apareceu a ele na estrada de Damasco, em Atos 9, versículo 1, você vai entender. Então, Paulo valorizava o ensinamento bíblico. Então, Paulo não queria que a igreja viesse desviar os teus olhos da palavra. Uma igreja eleita, ela não desvia os teus olhos da palavra. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9 que lemos. Nós iremos entender ao versículo 10, quero ficar apenas com o versículo 8 e 9, que a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, aos Efésios, que eles foram salvos por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava em cadeias em Roma, mas mesmo em cadeias, Paulo não deixava de trazer instruções para a igreja. Então, Paulo, mesmo em cadeias, a palavra de Cristo não estava presa. A carne de Paulo estava presa, mas a palavra que Paulo pregava, que Paulo ensinava, não podia ficar presa. E o que Paulo mais escreveu foi quando ele estava em prisões. Observe bem que o apóstolo Paulo, mesmo em prisões, o evangelho de Cristo ardia em teu coração. E quanto mais ele era preso, quanto mais ele era humilhado, quanto mais batia nele, mais o evangelho crescia, mais a palavra de Deus crescia, mas o evangelho se expandia e os pecadores eram libertos pela palavra qual era pregada. Observe que a cidade de Éfeso foi fundada no ano 1050 antes de Cristo e a carta foi escrita no ano 60 depois de Cristo. A cidade de Éfeso era uma cidade que era muito grande, uma cidade espaçosa, e observaremos que naquela cidade juntava-se uma habitação de 250 mil pessoas. E o apóstolo Paulo, ele, através do evangelho, ele pregou a santa doutrina, e conforme o evangelho era pregado, as pessoas abandonavam o pecado e vinham receber a palavra de Cristo. Observe que na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, e no versículo 14, a Bíblia diz: desperta tu que dormes, saia dos mortos, e a luz de Cristo resplandecerá. Quando Paulo está dizendo esta palavra, ele estava preso em Roma, mas Paulo sempre trazia orientação à igreja, mesmo estando preso, para que a igreja não viesse se desviar. Então Paulo não queria que a igreja viesse perder o foco da cruz, que não viesse perder o foco do evangelho, porque Paulo sempre doutrinava a igreja, aconselhava a igreja mesmo preso, para que, através da palavra, a igreja não viesse se contaminar. Uma igreja eleita, ela precisa entender que ela não pode se contaminar com o pecado.
ela não pode se contaminar com a mentira, porque uma igreja que perde o seu foco de Cristo, ela está correndo um grande risco de ser envenenada pelo pecado. É por isso que Paulo, mesmo estando preso, ele sempre se colocava de joelhos a Deus para que o Senhor viesse ouvir a sua oração e viesse estar sobre a igreja a sua palavra. Observe bem que quando Paulo enviou Timóteo para tomar conta da igreja de Éfeso, estava tendo na igreja falsa doutrina sendo pregada. Himeneu, ele era bem sobre a responsabilidade da igreja em Éfeso, e ele estava distorcendo o evangelho e aplicando um evangelho que não era o evangelho de Cristo. Mas Paulo, sendo sábio, ele enviou a Timóteo para que Timóteo viesse aconselhar a igreja, para que a igreja não viesse perder o seu foco, que era Cristo. Uma igreja eleita, ela não pode aceitar heresia. Uma igreja eleita, ela não pode aceitar falsa pregação. Uma igreja eleita, ela não pode aceitar falso testemunho. Uma igreja eleita não pode ouvir uma palavra e viver ao contrário aquilo que foi pregado, porque o evangelho que é pregado com sabedoria, o evangelho bíblico, vai trazer sobre a igreja vida e uma vida em Deus. E o que Paulo mais perseverava na oração, a igreja se mantinha de pé. Se você ler no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, e no versículo 17, Paulo ele está em Roma preso. E Paulo, quando ele está em Roma, ele vai ver as armaduras do soldado romano. E no versículo 17 nós iremos observar que Paulo vai dizer: tomar sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso a ter a sua mente blindada e ter a palavra de Cristo em sua vida, porque uma igreja que não anda com a sua mente protegida, ela corre um grande risco de ser atingida pelos dados inflamados de Satanás. Então Paulo sempre orientava a igreja a perseverar na oração e ter a palavra de Cristo em sua vida. Paulo ensinou a igreja a ter espiritualidade, a ter comprometimento com a palavra, a ter ética, a ter comportamento, a ter sinceridade, ser uma igreja verdadeira, ser servos prudentes, viver em oração, ser prudente através da palavra, andar com Cristo. Então, meus irmãos, uma igreja eleita, ela precisa andar na palavra de Deus para não desviar os teus olhos de Cristo. Uma igreja eleita, ela é cheia do Espírito Santo para poder fazer a diferença. Ser cheio do Espírito Santo é ser conduzido pela palavra. Uma igreja eleita, ela precisa ser conduzida pela palavra. Porque se não tiver palavra, a igreja se perde. Então uma igreja eleita, ela não pode viver perdida, ela tem que viver enraizada na palavra. Paulo valorizava a palavra e nós como igreja precisamos valorizar a palavra. Ser uma igreja eleita é viver para Cristo, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo humilhada. A igreja não pode perder o foco. A igreja foi escolhida para fazer a obra de Cristo. A igreja não foi chamada para ser conhecida.
A igreja não foi chamada para ter fama. A igreja não foi chamada para ser reconhecida pelos homens. A igreja foi chamada para lutar pelo reino, pregar o evangelho e pecadores abandonar a vida de pecado e viver para Cristo. Então nós, como igreja eleita, precisamos permanecer na palavra. Não desvie os teus olhos da palavra. Não aceite um evangelho que não está de acordo com a Bíblia. É tempo de abrir os olhos. É tempo de olhar para Cristo e viver enraizado na santa palavra de Deus. Porque uma igreja eleita, ela é conduzida pelo Espírito. E o Espírito conduz ela. Amém? Não perca o foco do reino de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós somos a igreja e não podemos perder o foco. Amém? Quero aqui deixar essa pequena introdução, amém, dessa aula bíblica. Amanhã não estaremos entrando online, mas eu estarei colocando uma mensagem escrita, tá bom? Para a glória de Deus. Desde já, Deus abençoe os irmãos e aqueles que vão estar acompanhando após o encerramento dessa transmissão. Deus te abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor.